A partir de agora, entra no ar o programa Pense e Repense. Uma palavra de fé, esperança e amor. Pense e Repense. Pense e Repense. Apresentação, Pastor Luiz Antônio. Oi, gente. Estamos juntos. É sempre um privilégio. E é sempre um momento de reconhecer o favor de Deus, a bênção de Deus, ter essa oportunidade da gente parar um tempinho do nosso dia para tratar de coisas importantes que nos ajude, sabe, como se fosse a afiar uma ferramenta para a gente poder seguir adiante. E hoje eu quero falar com você sobre esse tema. O lápis quebrado ainda pode pintar. O lápis quebrado ainda pode pintar. Como eu sempre peço, antes de tratar do tema, se você não é inscrito no canal, inscreva-se agora. Se gostar do que vai ouvir, dê o seu like e depois compartilhe com outras pessoas. Então, gente, sabe, dizem que uma criança, uma menina, ela estava com um lápis de cera preenchendo um desenho. Criança gosta de fazer isso, né? E ela estava ali preenchendo aquele desenho, pintando aquele desenho, e eu acho que ela colocou força demais e aquele lápis de cera quebra ao meio. E ela começa a chorar. O seu avô está por perto e diz assim: não, minha neta, não chore não. E ele pega uma daquelas partes quebradas, coloca novamente na mão dela e diz: olha, veja como ainda dá para pintar. E ela foi pintando aquele desenho, cobrindo, né, aquele desenho, como se costuma dizer. E aí o avô deu uma lição para ela, dizendo: você está vendo uma coisa? Mesmo com o lápis quebrado, ainda dá para pintar. Ele ainda tem utilidade. Ele ainda cumpre o papel dele. E aquela netinha olhou para o seu avô toda sorridente. Que lição a gente tira disso, gente? Que nós também, assim como aquele lápis, às vezes somos quebrados. Somos quebrados pelas críticas, somos quebrados pelas calúnias, somos quebrados pelas traições, somos quebrados pelos nossos erros, pelas nossas falhas. Somos quebrados. Quebrados, inclusive, às vezes, literalmente, né? Uma pessoa sofre um acidente, está toda quebrada. Somos quebrados financeiramente. De repente, a sua empresa, você não consegue entender onde foi que errou, mas a empresa está quebrada. De repente, o seu casamento está quebrado. E a gente pensa que a partir dessa quebradura não existe mais chance para a gente. Mas nada de bom pode acontecer porque estamos quebrados. Mas na lição dessa história do que acontece com o lápis que estava na mão da menina, nós aprendemos que, ainda quebrados, nós podemos cumprir o nosso papel. Ainda que quebrados, nós podemos cumprir o nosso propósito. Não é porque alguma coisa lhe aconteceu de ruim, não é porque alguma coisa aconteceu fora do esperado que acabou. Talvez você fique olhando para si mesmo e pensando: eu não sirvo mais para nada, eu não presto mais para nada. Por quê? Porque não deu certo o que eu havia planejado, porque eu falhei, ou porque falharam comigo, porque eu decepcionei alguém, ou porque alguém me decepcionou. Enfim, você acha que não tem mais jeito para você. E eu acho que essa é uma das piores coisas que pode acontecer na vida de uma pessoa. É quando ela não se enxerga mais capaz. É quando ela não se enxerga mais útil para cumprimento de um propósito de vida. É como se não houvesse mais motivo para viver. Essa é a grande verdade. E quando aquele avô pega a parte que estava quebrada e ensina para a netinha que dava para continuar pintando, essa é a lição que Deus está trazendo para mim e para você. Ainda que tenhamos sido quebrados, seja por todos esses motivos que eu falei ou outros que eu nem citei, você
ainda pode ser útil ao propósito de Deus nessa vida. Você ainda pode realizar, sim, aquilo para o que você nasceu para realizar. Seu casamento quebrou, mas esse casamento ainda pode dar certo. Não é porque está quebrado que você vai descartar e jogar fora. Foi isso que aquele avô ensinou para sua netinha. Não precisa jogar fora porque quebrou, ainda tem utilidade. Seu casamento pode ser transformado. Seu casamento ainda pode dar certo. A sua empresa quebrou uma vez, você pode se levantar e essa empresa pode se tornar uma empresa gigante a ponto de se tornar um case de sucesso para outras pessoas. Mas o que você precisa entender é que você não pode se jogar fora, você não pode jogar fora os teus sonhos, você não pode se permitir ser jogado fora. Você precisa entender que ainda que quebrado, você pode sim cumprir o propósito para o qual você existe neste mundo. Se você olhar para a história da Bíblia Sagrada, você vai ver muita gente que quebrou. Você vai perceber muita gente que, de repente, cometeu erros, ou cometeram erros com eles. E isso poderia parecer o fim dessas pessoas, mas não foi o fim. O propósito se cumpriu. Deus estendeu a mão e fez daquela pessoa uma pessoa de sucesso. Me vem à memória agora o que aconteceu com Sansão. Sansão foi quebrado pelo pecado, pela sua desobediência, foi quebrado pela sua fraqueza em relação aos sentimentos por uma mulher, foi atraído a essa situação. Mas quando chega no final da vida dele, ele quebrado espiritualmente, emocionalmente, inclusive fisicamente, cego, ele clama ao Senhor que o use naquele último instante da sua vida e com a força que o Senhor lhe deu, ele consegue, no final da sua vida, cumprir o propósito para o qual ele existia, que era derrotar os seus inimigos. Você entende que mesmo quebrado, o propósito se cumpriu. O propósito se cumpriu. Quando o apóstolo Paulo diz assim, eu acabei a carreira, eu cumpri o propósito que Deus estabeleceu para a minha vida, eu guardei a minha fé. No momento em que ele diz isso, ele está se lembrando de tudo que ele passou, das prisões, dos momentos que ele reconhece que falhou, mas mesmo assim ele estava cumprindo o seu propósito. Então, independente de você estar se sentindo quebrado, Deus tem algo de fato para fazer na sua vida. Deixa eu voltar para a história, porque não acabou a história da menininha. Ela estava lá com o seu lápis, uma parte do lápis que havia quebrado, pintando o desenho. Aí chegou uma outra menina, uma coleguinha dela chegou junto dela. E aí, ela pega a outra parte do lápis que tinha quebrado e entrega para a menininha, e a outra menininha também começa a cobrir, a pintar o desenho. Sabe qual é a lição? Quando você é quebrado e parece que tudo acabou, essa quebradura poderá servir para você ajudar outras pessoas. Com a sua quebradura, você pode agora ajudar outras pessoas a cumprir também o propósito dela. Com a sua quebradura, você pode transferir a lição que você recebeu e aprendeu também para a vida de outras pessoas. Então, aquele lápis de cera que havia se quebrado, e você percebe que uma parte dele ainda é útil para pintar, a outra parte agora pode servir para uma outra pessoa. Enquanto ele estava inteiro, ele servia uma pessoa só. No momento em que ele foi quebrado, ele passou a servir mais de uma pessoa. É isso que acontece também na nossa vida. Os nossos erros, as nossas falhas, ou as nossas quebraduras, sejam elas da origem que for e da ordem que for, elas poderão ser usadas para abençoar a vida de outras pessoas. A Bíblia nos fala em Isaías, no capítulo 53, a respeito de Jesus. Pelas suas pisaduras, nós fomos sarados.
Ou seja, pelas machucaduras de Jesus é que nós recebemos a cura para a nossa vida. Entenda isso. Aquilo que está lhe acontecendo e que não é agradável, que não é bom, aquilo que é uma quebradura na sua vida, poderá se transformar em grande bênção para você mesmo e poderá se transformar em grande bênção para a vida de outras pessoas. Essa quebradura não é o teu fim. Essa quebradura não é definitiva sobre a sua vida. Aquele que tem a última palavra está lhe dizendo que vai cumprir tudo aquilo que ele prometeu sobre a sua vida. Creia e creia de todo o teu coração. Senhor meu Deus, eu te peço em nome de Jesus as mais ricas bênçãos dos céus, as bênçãos de restauração que se manifestem sobre a vida desta pessoa que se sente quebrada pelas lutas, quebrada, quem sabe, pelos próprios pecados, pessoas que se sentem quebradas pelas decepções e traições que sofreu por parte de alguém, pessoas que estão achando que não tem mais nada para ela, achando que não tem mais saída, que não tem mais jeito, que elas possam neste momento entender que o teu propósito se cumprirá sim na vida de cada uma delas, porque o Senhor é fiel para completar a obra que o Senhor começou. Abençoe esta pessoa que estava sem esperança em mudanças, sem esperança em continuar sendo um instrumento em tuas mãos. O Deus que restaura, o Deus que renova, o Deus das oportunidades, é o Deus que haverá de manifestar uma unção sobre a vida de cada um nesse instante e operar maravilhas. É o que eu te peço, e crendo em ti, eu já quero te agradecer desde agora e para sempre. Amém e amém, Jesus. Amém. Que Deus continue abençoando a sua vida de forma especial, de forma poderosa. E não importa se você se sente quebrado, o Senhor continua querendo te usar de forma especial. Creia nisso. Um forte abraço a todos vocês. Estaremos juntos na próxima oportunidade, se Deus disser que sim. Até lá, em nome do Senhor Jesus. Você acabou de ouvir Pense e Repense, um programa da Igreja do Evangelho Quadrangular, uma igreja para a sua família. Que a graça do Senhor Jesus Cristo permaneça no seu coração.